Aqui é a Juliana, de segredos que ninguém vai ouvir ou não. E eu fiquei um tempinho aí. Sempre tem, né, gente, uma janela em que eu fico meio desaparecida, eu dou uma sumida. E eu coloquei aí esses 3 pilares desse período que eu venho passando, ou repassando, dependendo do modo que a gente observa. Eu falei, bom, vou fazer quando eu vou passar desse período, eu vou voltar a fazer resenhas de livro, porque é uma das coisas que eu já fazia aqui. Só que uma das coisas que aconteceu comigo, e eu já citei, eu nunca dei detalhes, mas eu já citei. Quando eu tive a minha primeira crise, há mais de 10 anos atrás, eu sofri um blackout na minha vida. Blackout mesmo. Onde eu não tenho memória durante 3 anos. Eu sou uma pessoa que até hoje Você já não está ouvindo um barulho, desculpa, mas eu moro numa avenida, então. Eu não tenho memória. Eu sofri um blackout, onde eu vejo fotos em que eu fui a casamentos, em que eu fui a batizados. Eu tinha uma vida, mas por alguma razão eu não tenho memórias de ter estado nesses lugares. Eu sei que eu estava lá porque existem fotos, existem vídeos. Inclusive eu fui madrinha de casamento, eu fui madrinha de crianças, que hoje são crianças já crescidas. Mas memória daquele momento eu não tenho. O que é muito complicado, tá? E, gente, não tem romantização nenhuma em cima disso, tá? Não tem. Não é legal ter vivido isso. Não tem nada de legal. Você parar e pensar que tem 3 anos da sua vida que você não tem memória, que as pessoas te mostram uma foto. Você diz, caramba, eu tava lá. Mas eu não lembro. Tem vídeo de você falando, mandando mensagem. Uma voz até meio grog. E você não lembra daquilo que você falou. É o tipo de coisa que você se conhecendo, você sabe do que você falaria. Mas você não lembra de ter vivido aquele momento. Então, porque, eu não sei, eu percebo muito assim, tipo, eu recebo muito, porque eu sempre coloco quando eu envio, apesar de eu pedir para as pessoas comentarem. Aqui, as pessoas mandam pra mim pessoalmente, e tá tudo bem, tá? Aliás, se você está caindo aqui de paraquedas, se quiser dar aquela inscrição, a gente agradece. Mas se não quiser, tudo bem, isso aqui não é meu ganha-pão, nem pretendo que seja. Mas eu acho que é um momento que é quase uma prestação de serviço. Então eu meio que voltei para esse lado. E por isso eu tô aqui. Hoje eu cheguei aqui. Ontem à noite eu pensei em escrever, em falar sobre a resenha. E hoje me deu um outro. Falei, não, tem mais uma coisa que eu tenho para falar. Porque vocês sabem, eu falei durante a minha tríade ali principal que eu fui afastada do trabalho. E eu escuto muito, mas muito. Ai, queria estar com você. Queria ter o tempo que você tem. Queria estar em casa com você. Gente, parem de romantizar. Eu não vou entrar em detalhes aqui do meu tratamento, porque a primeira coisa que eu quero grifar novamente é: eu estou dando o meu parecer como paciente. Se você não tá bem, se tem alguma coisa acontecendo com você, se você tá vendo alguma coisa fora do normal, gente, ninguém é feliz 24 horas por dia, tá? Todo mundo se cansa em qualquer profissão.
Não tem isso de, ai, você não diz que ama a sua profissão, por que você está cansada? Porque você é humano, você não é um robô, tá? Quando a próxima vez que alguém te perguntar isso, você diz, tô cansada porque eu sou um robô, tô cansada porque eu não sou uma máquina. Pode dizer isso, pode dizer. Outra coisa é você entrar num quadro, vamos botar assim, que você começa a não valorizar a sua vida, em que as dores começam a te consumir. E hoje realmente eu vim falar aqui, a ideia primordial era falar de um livro, que é de uma autora, que eu já li outros 2 livros. Salvo engano, um dos livros dela eu já falei aqui. Só que eu passei por um processo, eu tô indo pro meu 3º mês de afastamento. E diferente do que as pessoas acham, não, eu não tô feliz com isso. Claro que eu tô feliz porque eu tenho tempo de... Cada vez que eu vou ao médico, eu tenho tempo de pegar as coisas que eu falo, as coisas que ele fala, fazer como um quebra-cabeça, como encaixando as peças, vendo aonde eu consigo, aonde eu não consigo. Tem muito choro. Então, por isso, gente, parem com essa romantização. Primeira coisa, parem com a romantização. Perdão. Mas a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu percebi, e que quem acompanha aqui, ou me acompanha na vida, sabe, que um dos maiores prazeres da minha vida sempre foi ler. E, por exemplo, quando eu pego uma série para assistir, não, mas agora com essas séries, que na verdade eles fazem quase uma minissérie, né? As temporadas são mini, são 8 episódios de 40 minutos. No período que eu cuidava do meu pai, eu virava a noite, né, cuidando do meu pai, normal, cada pessoa sai do seu jeito e tá tudo bem, tá? Eu não conseguia dormir. Quando eram os meus pernoites, eu pegava ali a temporada e dava praticamente o período de uma noite. Porque, né, 8, 10 episódios, às vezes 6, às vezes 8, às vezes 10, 40 minutos era o suficiente para uma noite. Então eu assistia numa tacada só. Quando eu via, tava raiando o sol. Show de bola. Matava numa noite uma temporada. Um livro de 200 páginas, para mim, eu li O Mundo de Sofia com 14 para 15 anos em uma semana, entendendo o mundo de Sofia, quando eu nem tinha filosofia na história, na escola, mas eu entendi. Vamos lembrar que quando eu tinha 15 anos não tinha Google, tá? Eu tinha que parar e pesquisar nas famosas ao invés de Wikipédia, era ainda na enciclopédia. Então, ler pra mim era... Imagina um livrinho de 200 páginas. 2 noites, num trabalho puxado, tá? Numa semana de trabalho puxado. 220 páginas. 2 noites. 3. Se for marcando. Só porque eu quero, agora não vai aparecer. Sim, eu ainda vou falar sobre esse livro, né, o Verdades Além do Túmulo, porque eu gosto muito dessa autora, porque ela é, além de autora, ela é uma agente funerária. O primeiro livro dela, que é o Lembranças do Crematório, ela contando como ela se tornou, como ela foi trabalhar num crematório. Ela era jovem, 18, 20 anos, uma coisa assim. E como ela trabalha nisso até hoje. E esse livro aqui em específico, o final dele é até interessante, porque tem ela conversando com uma amiga dela, que é psiquiatra infantil, de como conversar com as crianças sobre a morte. Como as crianças lidam sobre a morte. Então são perguntas feitas por crianças no modo dela responder.
eu levei 3 meses para ler esse livro. É isso mesmo que você ouviu. A mesma Juliana que lia um livro desses, de 220 páginas, se fosse no fim de semana, eu leria numa tarde. Que via uma série de 8 episódios numa noite. Hoje, eu não consigo ver um filme de 2 horas em menos de 2 ou 3 dias. Eu tô com uma perda de foco. Eu cheguei a perguntar para uma psiquiatra se era necessário eu procurar um neurologista. Eu realmente estava preocupada. Eu realmente cheguei a perguntar se era algum distúrbio que ia além do problema, do momento que eu estou vivendo. E ele fez ali algumas perguntas, tal, sobre o meu dia a dia. E falou, olha, ainda não. Por enquanto faz parte do seu quadro de depressão / ansiedade. Ok. Então, tipo, tinha dias que eu lia 10 páginas. Tinha dias que eu não conseguia ler nem 2 e a cabeça já estava voando. Porque filme você ainda pode dizer, tá passando ali, a cabeça tá voando. Mas acontece o mesmo com a leitura. E eu sou uma pessoa com hábito de leitura, então é difícil a gente... Porque a leitura se faz você imergir na leitura. É você entrar na história e, pelo menos pra mim, se desconectar do mundo. Era exatamente isso que eu não venho conseguindo fazer. O livro que eu peguei para ler em seguida desse, ele é bem maior. Eu não sei quanto tempo eu vou levar para ler. Mas se eu me martirizei, porque sim, eu me julguei, tipo, Juliana, o que você está fazendo da tua vida, querida, que você não está conseguindo ler um livro? Eu já não estou mais fazendo. Mas eu precisei levar para o meu médico e entender que fazia parte do meu quadro. Eu precisei que o meu médico desse o carimbo de não, você não precisa de um outro acompanhamento. Faz parte do seu quadro. Falta de foco. Falta de concentração. Porque eu sempre tive assim uns lapsos de memória. E lá atrás a gente descobriu que eu tinha uma coisa que existe na psiquiatria e na neurologia, que é a síndrome do pensamento acelerado. E que por isso, um dos fatores, pelo amor de Deus, não vai sair falando por aí que você tem. Se você acha que tem, procura um médico. Procura um neurologista, procura um psiquiatra, procura um especialista. Que é o fato de você não conseguir chegar ao mais profundo das fases do sono. Por quê? Porque durante o sono, gente, preste atenção no que eu vou falar agora, tá? Não é que o cérebro desliga, porque se seu cérebro desligar, deixa eu te contar uma coisa, você morreu. Mas o cérebro, ele dá uma desacelerada. Isso é uma forma bem leiga de falar, tá? O cérebro continua funcionando bonitinho. Mas ele vai te levando para níveis em que você se acalma para poder descansar, para o teu corpo descansar, para a tua mente descansar. Quando você tem essa síndrome do pensamento acelerado, e é uma bateria de exames que a gente faz para chegar a essa conclusão, você não vai até o nível 4, que é o nível REM, se eu não me engano, do sono. Pois bem, a partir dali eu passei a tratar isso e hoje eu durmo muito bem, obrigada. Só que quando você vem... Então, até por isso, a primeira coisa, quando veio a falta de foco, me remeteu a isso, porque o que a falta essa questão do pensamento acelerado traz? Eu vou dar uma forma ilustrativa para vocês. Eu costumo dizer que a minha memória é igual a da Dory, do desenho do Nemo. Claro que ali tem um baita exagero, mas que
é como se a sua caixa, seu cérebro fosse um armário de, sei lá, 100 gavetas. E durante o dia, você vai viver centenas de coisas. No final do dia, o seu cérebro ele vai abrir essas gavetas, vai pegar o que é principal, o que realmente é importante para a tua vida, vai jogar nessas gavetas. E coisas simples, tipo, abriu a geladeira, ele vai descartar. E é muito interessante porque é aquela coisa, né? Às vezes passa batido, é só um filme para criança. Não. O Divertidamente, ele mostra muito isso. Se vocês puderem um dia parar para assistir esse desenho, ele mostra bem isso, esse momento em que algumas partes estão sendo jogadas fora da memória. É claro que ali, como é um problema, algumas partes importantes estão sendo jogadas fora. Mas você... Então essa coisa do... Eu apaguei a luz, eu fechei o botão do gás, Só que pra mim a coisa era um pouquinho mais... Era tipo... Nesse nível. Eu coloquei o caderno eu não tiro o caderno de planejamento, por exemplo, da mochila quando eu estou trabalhando. Mas eu coloquei o caderno de planejamento na mochila. Eu não tiro, a não ser que seja para planejar. Mas era, tipo, numa quarta-feira, não tiro o caderno de planejamento. A não ser que seja para dar aula. Mas saía de casa pensando, eu coloquei o caderno para planejar. De plano na mochila. Eu não tirei, a quarta-feira não deu porque eu tirar. Mas eu estava chegando nesse nível. Por isso eu procurei um médico. Então, gente, o que eu tenho para dizer hoje é... Assim como lá atrás eu tive esse problema de memória, hoje eu vivo esse problema com a falta de foco. E me desesperou, porque 3 dias para ver um filme de 2 horas, 3 meses para ler um livro de 200 páginas, que eu costumava ler em um livro. E eu vejo pessoas romantizando o fato de eu estar em casa, de eu estar com tempo. Não tem nada de legal nisso, gente. São pelo menos eu que levo muito a sério o meu tratamento, que quando dá domingo à noite estou entrando no WhatsApp para falar com o meu médico, às vezes, que por sinal é um santo de tanta paciência que ele tem comigo. Não romantizem, não achem que é maravilhoso. E principalmente, se tem alguma coisa que está realmente incomodando, põe pra fora. Põe com um amigo, põe com alguém de confiança. Mas principalmente, procure um especialista. Isso pode ser um sinal. Pode não ser nada, né? A ideia da gente é sempre... Vou tentar porque não vai ser nada. Mas principalmente, se for alguma coisa, quanto antes a gente tratar, antes a gente se recupera. E para quem é ansioso, eu sei o quanto é difícil. Não ter controle sobre o próprio corpo, sobre a própria mente. Mas faz parte do tratamento. Mas se você está sendo bem acompanhado, bem assistido, faça isso. Porque é muito bom, é muito fácil. E eu sempre deixo aqui embaixo meu Instagram e as pessoas dizem, mas você só posta o que você saia. Porque se você for dar uma descida no meu Instagram, tinha muita coisa que eu escrevia, frases, e eu parei de escrever. Parei. O que eu tenho para oferecer de bom nesse momento? Eu não tô bem? Como é que eu vou oferecer alguma coisa boa? Melhor calar, né? Então, sim, se vocês, quando você entra hoje no meu Instagram, todo o esforço do meu marido,
me levando para os lugares que a gente já tinha planejado desde o fim do ano passado, muitas das vezes, para me fazer perceber o quanto eu ainda literalmente estou viva, o quanto ainda vale a pena. Vez ou outra tem ali uma coisa do meu gato, que é quem me faz companhia durante o dia. O resto é tudo dentro desse apartamento. Aqui é minha biblioteca, ali é minha sala de leitura, aqui atrás meu quarto, aqui na frente a sala. Esse é o meu universo. O que tem de romântico aqui? Pois é. Procurem uma ajuda. Bom, um beijo. Inscreva-se. Recados. Sininho.